Boa noite, queridos, graça e paz, mais um dia reunidos no Café com Ensino. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, onde nós podemos, em mais uma noite, receber do teu alimento, que é a tua palavra. Esteja conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações para recebermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Fique conosco nessa noite, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos, meu Pai, como uma família, como um corpo, porque nós te adoramos e te amamos e sabemos e confessamos que não existe nenhum outro caminho a não ser o Senhor. Amém? Amém, queridos? Então, hoje, a última aula do ano. Nas próximas semanas deste ano, ainda de 21, nós não teremos mais aula. Então, hoje é a última aula e nós falaremos um pouco da carta aos Coríntios. Nós entraremos numa nova sessão do Novo Testamento. Eu gostaria de passar um contexto para vocês. Bom, eu não sei se todos se lembram, no livro de Atos nós vimos algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E durante estas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ali na região da Ásia, ele iniciou algumas igrejas e agora nesta parte do Novo Testamento nós vemos Paulo enviando cartas para essas igrejas, principalmente para corrigir algumas coisas que estavam errado. Então, nós falaremos um pouco sobre o 1º e 2º Coríntios nesta noite. E o 1º Coríntios, ele trata basicamente, é um livro muito prático, ele trata dos problemas da igreja, dos problemas práticos. Por isso que os ensinamentos das cartas de Paulo às igrejas, ele é muito utilizado e estudado para os dias de hoje. Por quê? Porque também é aplicável para os tempos atuais. Aqueles problemas que eles tiveram no passado, a igreja do Senhor também tem esses problemas e aqui estão os ensinamentos onde Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e repassou estes ensinamentos de Deus para as igrejas. Se nós fôssemos dar um título para este livro, seria a ordem da igreja no Novo Testamento. E o que significa isso? É que uma igreja, é como uma igreja deve funcionar, como ela deve viver, e tudo isso de uma forma muito ordenada. E a parte central do livro é o bom funcionamento do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? São as pessoas devotas de Jesus Cristo que se reúnem para estudar, para aprender, para fazer o seu trabalho na sociedade e para serem edificadas e restauradas por Jesus Cristo. Mas para nós entendermos esta carta aqui e as demais cartas que nós veremos, é muito importante nós entendermos o contexto social, socioeconômico de cada cidade. E por que isso, Luiz? Porque algumas passagens o autor ele vai utilizar as características da cidade para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Se nós não entendermos a cultura, se nós não entendermos o contexto da cidade naquela época, nós não conseguiremos entender o ensino. E muitas vezes nós podemos cair no erro. Qual erro? De pegar um versículo isolado e tentar aplicá-lo nos dias atuais, fora de contexto, e isso acaba se tornando uma heresia. Então, eu já falei isso algumas vezes, toda a Bíblia ela está dentro de um contexto. Então, lembrando, Paulo, lá em Atos, viajou, uma das cidades que ele foi Coríntio, a partir dali ele instituiu uma igreja e ele vai decorrer. Quais são os problemas dessa igreja? São os problemas culturais que aquele povo tinha e que eles levavam para dentro da igreja. É isso que Paulo ele vai tratar. E nós vemos, Paulo, ele investiu mais ou menos 1 ano e meio nessa cidade. Foi a segunda maior cidade que ele investiu
tanto tempo, porque era uma cidade muito estratégica. Outra cidade que ele investiu mais tempo que essa foi Éfeso, que nós veremos um pouco mais para frente. E o engraçado é que nós vemos em Atos que Paulo ele estava praticamente ao ponto de desistir desta cidade, porque era muito complexo a cultura daquele povo. E Paulo ele deixa um ensinamento muito profundo, principalmente de como implantar igrejas em territórios hostis, e nós veremos isso um pouco mais para frente. E Paulo ele tinha um desafio muito grande, que ele não tinha nenhum líder para deixar ali naquela igreja e tocar a igreja. Paulo, o autor desta carta é Paulo, e foi escrita ali em torno de 57 anos depois de Cristo. E aqui é um slide com muita informação, mas eu gostaria de entrar um pouco no detalhe para nós entendermos a carta de Paulo. Talvez você que esteja me assistindo nessa noite, você já leu estas cartas, você já leu algumas passagens, mas eu queria entrar num contexto socioeconômico, contexto cultural, para nós entendermos a carta. Tá bom? Então a população da época era uma população muito diversificada e instável. Corinto era uma rota comercial, e porque era uma rota comercial, aconteceram algumas coisas na cidade que refletiam nos ensinamentos dessa Bíblia. Era uma cidade que tinha em torno de 700 mil pessoas, muito grande para a época, era uma colônia, e também ali tinha muitos imigrantes italianos. A região ali onde Corinto ficava, eles possuíam águas perigosas na região, ou seja, em vez das pessoas navegarem por aquela região, eles preferiam andar de carro naquela região. Então eles desembarcavam em Corinto e dali seguiam para outras cidades, levando os mantimentos, né, fazendo todo o trâmite comercial da região. E ali então era um mercado mundial, porque muitas pessoas desembarcavam ali. E por causa disso, essa cidade, né, uma cidade portuária, teve uma característica muito exclusiva. E qual que é? Ela se especializou em receber muitas pessoas. Então era uma cidade cheia de entretenimento, uma cidade cheia de prostitutas, né? Algumas mulheres ali, né, prostitutas, elas usavam sapatos, e nos seus sapatos tinham pequenos sinos nos tornozelos, e quando elas andavam, elas estavam promovendo a prostituição na rua de Corinto. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós veremos passagens onde Paulo destaca essa questão dos sinos, do som. Tá? Então, por isso que eu estou destacando isso. Também era uma cidade muito industrial, tanto no que tange a cerâmica, bronze. Então, nós vemos também umas passagens dizendo símbolos de bronze, né? Que traz o contexto cultural da época. Uma cidade também muito ligada a esportes. Era a educação e o esporte eram muito requisitados na cidade, e isso também influencia os ensinamentos, né? Nos dias de Paulo, as pessoas elas iam ao estádio não para competir, mas sim para ver os profissionais competindo. E isso é engraçado, que é um reflexo também muito nas igrejas, né? Mais pessoas naquela época deixavam de competir para se tornarem espectadores. E nós podemos fazer uma relação com os dias atuais. As pessoas preferem serem espectadores na igreja do que propriamente servir na igreja, né? É como se as pessoas sentassem na igreja, isso nós aplicamos nos dias de hoje, para assistir os profissionais da igreja e não serem também atuantes, porque é muito mais fácil uma pessoa sentar em sua cadeira e assistir a um show do que propriamente, né, a pessoa ir lá e fazer parte deste corpo que atua, que produz, que faz algo para o reino do Senhor. Então Paulo justamente ele combateu isso, e nós vemos isso, né, nos dias de hoje. A igreja que o Senhor Jesus Cristo, né, implantou, aquilo que ele espera, não é que exista uma divisão entre aqueles que servem e aqueles que vão lá para assistir. Não, é lógico, você fala, poxa Luiz, mas eu preciso da igreja para me restaurar
todos precisam. Os pastores precisam ser restaurados, os diáconos, os obreiros, todos que ali estão servindo também precisam ser restaurados. Mas o que o Senhor Jesus Cristo espera de nós é que nós não sejamos apenas espectadores, mas também atuantes. Então fica um ensinamento muito importante em relação a isso. Falando um pouco mais de Paulo, né, que foi o precursor dessa carta, vivenciou muito ali os acontecimentos dessa cidade, nós vemos em Atos, quando ele fez a viagem ali, nós vemos a Paulo com um ponto quase que para desistir dessa igreja, né, de Corinto, de iniciar essa igreja, só que nós vemos um pouco mais para frente Deus incentivando Paulo, porque ainda a igreja não tinha dado frutos, mas Deus incentivou Paulo e depois veio ver os frutos dessa igreja, né? E por que Paulo queria uma igreja neste local? Porque neste local passavam muitas pessoas e também habitava muitas pessoas. Então, se você tem algo no seu coração que algum dia você quer formar um grupo de pessoas e por mais que esteja difícil, aqui nós temos um grande incentivo, porque era um ambiente, Corinto era um ambiente muito complexo, tinha outras religiões, já eu vou falar por isso, mas por causa da perseverança de Paulo, Deus deu graça, Deus derramou a sua misericórdia e ali nasceu uma igreja muito importante. Paulo, nestas duas cartas, deixa um ensinamento muito importante para todos nós, aplicado nos dias de hoje, como criar uma igreja em um ambiente muito hostil. E eu já falei um pouco que Paulo não tinha ali nenhum líder para deixar naquela cidade para tocar a igreja. E um pouco do que eu falei antes, que eu gostaria de destacar aqui. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Olha só, como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Veja que aqui Paulo está usando elementos da cultura da época para levar uma mensagem de Deus. E o que significa isso? Por isso, pessoal, por isso que eu tentei em todas as aulas sempre trazer os aspectos culturais para nós entendermos, né, o que a mensagem de Deus estava dizendo. E qual que é o significado aqui? O significado é que se não fosse feito com ou por amor, seria como prostituição para Deus, porque Paulo está pegando os elementos das prostitutas que elas usavam ali para divulgar, né, o seu serviço para outras pessoas. Então Paulo faz este tipo de comparação. Talvez você nunca tenha parado para refletir e entender a profundidade desse versículo, né? O que Deus espera que a gente faça com amor e que não faça algo em troca de nada. Este é o contexto desta passagem da mensagem. Outra coisa muito importante que influenciou muito esta igreja e foi aquilo que Paulo combateu é porque aquele povo era um povo muito idólatra. Este povo tinha diversos deuses, né? Tinha ali o Esculápio, Afrodite, Deméter, Pítia e Apolo. Esses eram os principais deuses daquela região, daquela cidade, e aquelas pessoas tinham a prática de adorar esses deuses e eram um povo muito dedicado, né, a esses deuses, né? A vida deles era baseada em volta desses deuses, e alguns dos deuses mais importantes, né? Apolo foi um dos principais deuses, né? Ele era da sabedoria e era da profecia. Por isso que nós vemos Paulo nesta carta combatendo uma questão de profecia, quando usar ou não a profecia, e também um debate sobre sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus, né? Coríntios fala muito sobre essa questão, sobre sabedoria, e por causa dessa sabedoria, o de conhecer a si mesmo, né? A cultura da época era do autoconhecimento, e Paulo combatia isso, e um dos ensinamentos muito
muito antigo da Bíblia, justamente sobre o conhecimento, né? E um dos provérbios fala que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Uma pessoa que é verdadeira sábia não é aquela que tem PhD. Lógico, por exemplo, aqui é uma pessoa muito inteligente, mas na Bíblia, no contexto de Deus, Deus encara uma pessoa sábia, é aquela pessoa que tem temor ao Senhor. E também ele fala muito sobre profecia, porque as pessoas estavam acostumadas com ambientes proféticos de outras religiões desses deuses. E o que acontece? Essas pessoas que estavam acostumadas com isso, elas tentam trazer isto na igreja. E Paulo ali, entre 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo explica um pouco isso, ele traz algumas questões dos dons de Deus no culto. Um deles é a oração em línguas. Ele faz um paralelo e ele está ali balanceando, porque o povo tinha um entendimento errado, mas não era um entendimento errado que eles aprenderam na igreja, mas era um entendimento do qual eles trouxeram de outra religião e tentaram implementar na igreja, mas principalmente por falta de desconhecimento, por falta de doutrina. Outra deusa muito importante na época para o povo foi Afrodite, muito conhecida por todos. Você já deve ter ouvido falar desse nome. E quem era Afrodite? Era uma prostituta, né? Ela traiu o marido e deu à luz aos seus filhos. E por causa disso, né, por causa deste contexto onde as pessoas tinham um Deus no qual idolatravam, que era uma prostituta, Paulo prega muito sobre o amor, né? Foi escrito uma carta de amor neste livro, né? 1 Coríntios 13, porque o povo precisava entender o conceito de amor, mas o conceito de amor aos olhos de Deus. Este povo precisava entender sobre relacionamento. E o que nós vemos daqui para frente nessas cartas, basicamente é isto: é Paulo tratando, né, as pessoas que estavam na igreja dos seus pecados, que eram muito influenciados por esses deuses e também pela questão cultural da época. Então, 1 Coríntios tem 14 capítulos. No capítulo 1 nós vemos uma questão de divisão na igreja. No capítulo 6 nós vemos um processando os outros, então tinha uma briga, tinha uma disputa dentro da igreja. Nós vemos também no capítulo 7 uma questão de casamentos destruídos. No capítulo 8 nós vemos alimento oferecido a ídolos, a outros deuses. No capítulo 12, como eu disse agora há pouco, sobre os dons, é aqui que Paulo faz um paralelo entre os dons que eles aprenderam com outras religiões e como é a aplicação dos dons de Deus na igreja. Capítulo 13, eu recomendo você a ler mais tarde este capítulo como lição de casa. Leia 1 Coríntios 13, onde Paulo vai falar sobre o amor, como o amor de Deus é em relação a tudo aquilo que eles tinham aprendido, no caso aqui do contexto da Afrodite e a aplicação apropriada dos dons na igreja. Acho que é isso. Se nós entendermos isso, nós entenderemos essa carta. E veja só, não é porque foi uma carta escrita há milhares e milhares de anos atrás, não é aplicada nos dias de hoje, porque todos esses problemas que eu acabei de destacar aqui, eu peguei alguns exemplos e destaquei para você, são problemas que acontecem hoje, nos dias de hoje, na igreja. Se você tem um pensamento que a igreja é um lugar onde só tem santinhos, você está errado. Muito pelo contrário, a igreja é o hospital de Deus, onde todas as pessoas precisam ser tratadas dos seus pecados, precisam ser tratadas em seus corações para tirar todas as manchas. Eu preciso, a minha esposa precisa, a minha família precisa. Por isso que a gente não perde nunca um culto, por isso que a gente não deixa de estar inserido na igreja, porque lá, neste local de amor de Deus, porque Deus ama os seus filhos, e quando os filhos entendem que este amor de Deus passa por um regenerar dos pensamentos, passa por um limpar dos pecados, é aí que vem a provisão de Deus. E dentro desta igreja também existia uma competição muito grande entre as pessoas, espírito daquela cidade de Corinto, onde eles estavam acostumados sempre com o esporte e com a competição. Então nós vemos ali orgulho, nós vemos
competição, nós vemos individualidade e nós vemos conflito. São 4 atitudes da igreja de Corinto do que Paulo corrige, e também nós vemos isso nos dias de hoje na igreja. Tem pessoas que têm orgulho, são orgulhosas, né? Um espírito de competição, por exemplo. Nós vemos, às vezes, né, quem é o melhor pregador, ou quem é o melhor ministro de louvor, ou quais foram as melhores pregações, por exemplo. Às vezes a gente vê, né, numa rádio evangélica as 10 melhores músicas evangélicas. Olha, Deus nunca fez um ranking. Deus nunca ranqueou ninguém, e Ele nem espera que o povo dele faça um ranking de alguma coisa, quem é melhor ou quem é pior que o outro. Se todos ali estão tendo um papel, né, de destaque, é porque a misericórdia e a graça de Deus está sobre essa pessoa. Então Paulo trata isso, né? E quais são as circunstâncias especiais dessa carta, né? Que o problema, ele vem de dentro, né? Vem de dentro da igreja, vem de dentro da pessoa, dos pensamentos e daquilo que está no coração dela. E o cidadão desta cidade de Corinto tinha como apelido um insulto, porque ser de Corinto era ser uma pessoa imoral, era a característica da cidade. E por ser uma cidade complicada moralmente, os novos convertidos, como eu já disse, traziam esse problema para dentro da igreja normal, só que aí a palavra de Deus que tem poder, né? Por isso que a importância da doutrina de Deus. E o que acontecia? Muitas pessoas traziam esses problemas para dentro da igreja e elas tentavam empregar essas novas teologias, né, diabólicas. Só que Paulo tinha que dar um basta nisso. E isso, pessoal, é tratar com o amor. Por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja trazendo doutrinas erradas que vão contra a palavra de Deus, né? Algumas pessoas às vezes têm que ser corrigidas no amor, mas precisam ser corrigidas porque senão entrará ensino que vai contra a palavra de Deus, e isso pode levar muitas outras pessoas para a perdição. Então, o amor é o quê? Proteger o ensino de Deus, lógico, que da maneira correta, mas é não permitir que ensinamentos errados entrem na igreja e se espalhem entre os irmãos para que nenhum caia em pecado e para que nenhum caia em perdição. E o processo de santificação de todos nós, principalmente o meu, leva muito tempo, por isso a importância da leitura bíblica, da oração e da participação e de servir no corpo de Cristo. E a igreja, né, de Corinto estava cheia de problemas, passando por divórcios, por fornicação, né, sexo fora do casamento, até mesmo antes do casamento. Teve um caso horrível de incesto, no qual nós vimos 1 Coríntios 5, ainda uma cultura de competição entre eles muito forte, e o que nós já aprendemos aqui, a igreja não é um lugar de competição e de individualidade, sim um lugar de união e de amor, né? Outra coisa que ele ensina, né? Paulo ensina nesta carta o contexto principal, que é a primeira lei, nós já vimos isso desde o Antigo Testamento, é amar a Deus, e a segunda lei é amar o próximo como Jesus nos amou. E aqui eu compartilho parte de uma passagem, né, linda sobre o amor, 1 Coríntios 13, 11 a 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é o maior. Então, neste capítulo, ele fala muito sobre amor, ele traz muito o contexto, porque ele está ensinando o verdadeiro sentido de amor para este povo que não tinha entendimento do que é o amor, do que é viver debaixo do amor de Deus e replicar este amor para a igreja e para os próximos. Amém? Já pulando para a segunda
Coríntios, né? 2 Coríntios, o livro, ele muda um pouco de contexto, né? E a gente pode entender que é um livro das qualificações apostólicas. Então aqui nós vemos Paulo sendo muito confrontado por causa dos ensinamentos de Deus. O Paulo é o autor deste livro, data de 57 a 50 anos depois de Cristo, e as circunstâncias especiais são as mesmas do que eu acabei de compartilhar em 1 Coríntios. Então o que acontece aqui, né? Na ausência de Paulo, começam a aparecer falsos apóstolos para enganar as pessoas. E as pessoas começaram a inventar mentiras sobre Paulo. Para o quê? Espírito de competição, para tentar tomar o lugar dele. Paulo então se levanta para combater estes falsos profetas, e às vezes isto é necessário, por isso que muitas vezes acontece choque, né, de ideias, de doutrinas num ambiente de igreja. E por quê? Temos que ser inteligentes e saber que isso acontece em todos os lugares, porque muitas vezes existe uma diferença de pensamento, que geralmente é um pensamento que não é de Deus, versus um pensamento que é de Deus. E qual que é o pensamento que é de Deus? A Bíblia. Então tudo tem que ser confrontado e analisado perante a luz da Bíblia, mas às vezes é muito importante que tenha esse choque e que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, para que não seja passado ensinamento errado para as pessoas. E qualquer ensinamento da Bíblia errado pode levar uma pessoa ao pecado, pode levar uma pessoa à destruição. Eu não estou falando de destruição física, mas principalmente a destruição espiritual. E o que significa isso? Não vai para o céu, mas vai para o inferno. Uma mensagem forte, mas é para isso que a Bíblia veio, é para isso que as cartas são importantes, porque nós aplicamos ela nos dias a dia. Então nós vemos a figura central desse livro, Paulo, no capítulo 1, né, nós vemos o preço que ele pagou em ser um apóstolo. Não é fácil ser um apóstolo, não é fácil servir, e Paulo pagou um alto preço, mas da mesma forma que ele pagou um alto preço, Deus derramou graça, Deus compensou muito a vida dele, e hoje eu creio que Paulo está nos céus com toda a honraria no qual ele é devida, porque sim, a Bíblia diz em galardão. O que significa galardão? Todos nós teremos galardões no céu. Aquelas pessoas que forem salvas, que acreditarem em Jesus, terão galardões. E terão mais galardões aquelas pessoas que serviram conforme o chamado que Deus tem para elas. Se uma pessoa nunca serviu a Deus, nunca serviu na obra, nunca participou e viveu o chamado que Deus tinha para ela, talvez praticamente não tenha nenhum galardão, mas eu creio que Paulo, ele viveu aquilo que Deus tinha para ele, serviu, sofreu, batalhou, lutou, e hoje tem um grande galardão lá no céu. Amém? No capítulo 4, nós vemos Paulo compartilhando um pouco sobre a sua vida, e no capítulo 12, o espinho na carne que o mantém humilde. Isso aqui é muito importante. Então você imagina, né, muitas pessoas não entendem o espinho na carne de Paulo. Se você não conhece a Bíblia, qual que é o resumo, né? Paulo tinha um espinho na carne, ele estava sofrendo muito. Aqui ele estava sofrendo literalmente, estava com dor, né? Algum tipo de dor. Ele faz uma oração para Deus, para que ele livrasse ele desta dor, mas Deus fala que a graça de Deus, a graça dele bastava para Paulo, e Paulo se contenta. Qual é o entendimento em relação a isso? É que ele tinha esse espírito na carne justamente para ele sofrer, e nunca para ele se tornar uma pessoa orgulhosa, nunca para ele se tornar uma pessoa arrogante, para nunca ele se esquecer de Deus. Muitas pessoas acham isso complexo, mas no final do dia é um cuidado de Deus com a pessoa, para que a pessoa não se perca. Porque você imagine Paulo, um homem que, né, implantou diversas igrejas, um homem que fazia milagres e maravilhas, um homem que converteu multidões. Ele tinha tudo para ter orgulho dentro de si, mas por causa deste espinho na carne, Deus mantinha Paulo sempre submisso e com temor a Deus, e nunca soberbo. E a mensagem de Deus aqui, nós vemos agora Paulo, né, sempre levando uma mensagem de conforto para a igreja, uma mensagem de incentivo. Veja, tem correção, mas também tem conforto. Aquela pessoa que fez um incesto no primeiro capítulo, né, e foi até expulsa
da igreja por causa desse pecado. Então veja, acontecem situações que pessoas são expulsas da igreja. Aconteceu isso, né, nesta primeira carta de Coríntios por causa do incesto. Agora nós vemos Paulo, né, acolhendo de novo essa pessoa e dando uma nova oportunidade para que essa pessoa fique debaixo dos cuidados de Deus. Então a mensagem de Paulo é de confronto e de conforto para a igreja. Paulo sempre encorajando aquelas pessoas que tentam seguir firmes no caminho do Senhor. Paulo amava muito a igreja, ele era gentil, e ele sempre estava se colocando como pai, como enfermeiro de todos. E este é o papel de um servo de Jesus, se colocar como um enfermeiro de todos, porque a igreja, né, nós brincamos aqui, é o hospital de Deus. E aqui Paulo ele estende amor ao pecador e ele leva as pessoas à restauração. Esse é o papel da igreja, este é o papel da palavra de Deus e dos servos de Deus. Eu gostaria aqui de destacar, né, um ponto muito importante para nós tirarmos aqui como lição e como proveito destes ensinamentos. É uma passagem que está em 2 Coríntios 11, de 3 a 4. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles em que vocês creram. O que estava acontecendo aqui? Um pouco do que eu já falei. Paulo estava preocupado com as pessoas, estava principalmente preocupado com as doutrinas erradas que estavam chegando na vida das pessoas. Por isso que Paulo fala ali, eu era menino e agora eu não sou mais menino. Paulo está trabalhando nessas pessoas para que elas amadureçam, para que elas conheçam a palavra de Deus e para que elas não aceitem qualquer coisa. Saiba que não existe um Jesus, não existe uma palavra que eu, Luiz, conheço ou que você que está me assistindo conhece. Só existe um único Jesus, um único Deus e um único caminho da salvação, e estes estão descritos na Bíblia. Qualquer coisa diferente disto é heresia, não serve. E é isso que Paulo tratou aqui. E um ponto importante, o grande Deus que nós estamos estudando, o grande Jesus, o nosso Senhor e Salvador e o Espírito Santo, eles estão descritos na Bíblia, mas eles não estão descritos num versículo isolado. Eles estão descritos de Gênesis a Apocalipse, dentro de um contexto. E é isso que é importantíssimo nós termos em mente para nós não cairmos em falsos ensinos que podem destruir e arruinar as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. E é isso que ele trata, né? Paulo está dizendo aqui que o maior desafio está em nossa mente. Nós temos que cuidar da nossa mente para não recebermos o ataque do inimigo. Paulo justamente está falando que uma das maiores áreas de influência de Satanás é a mente, né? E o grego para mente é noema. O que significa isso, né? O resultado de dirigir, de focar a mente de alguém, seja por uma percepção, seja por um exercício mental, seja por um conceito ou um pensamento. Em resumo, a batalha de Satanás sempre é em nossas mentes. É em nossa mente que vão entrar doutrinas erradas, que não estão conforme a palavra de Deus. É em nossa mente que ele vai atacar para nós nos desestimularmos, para nós ficarmos amargurados. Por isso a importância de nós andarmos em unidade, de conhecermos, de proclamarmos a palavra de Deus, de estarmos inseridos num ambiente, num contexto que honra e preza somente as Escrituras, que é a Bíblia. Então nós vemos dentro deste contexto aqui, começando em 2 Coríntios, nós vemos que, né, sobre a questão, né, das mentes deles se fecharem, de Satanás cegando eles, cegando o entendimento, e aí o Satanás ele tenta levar o pensamento dos filhos de Deus
como cativos, e Satanás ele tem o poder de corromper a mente, mas a paz de Deus guardará a sua mente. Por isso, eu encorajo você nessa noite, né? Nós entraremos num período de férias, mas eu encorajo a você continuar com a sua leitura bíblica, continuar participando de cultos. Se você ainda não teve a oportunidade de ir num culto presencial, vá num culto presencial, vá buscar aquilo que Deus tem para a sua vida, vá se colocar numa posição de proteção debaixo das asas do Senhor, porque se você fizer isso, né, Satanás não tocará na sua mente. Você estará se protegendo de ensinos errados, e uma forma de nós nos protegermos de ensinos errados que podem nos levar à perdição é nós conhecermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus, nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, porque Deus virá com a sua proteção e a paz de Deus habitará na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje o conteúdo foi rápido, o conteúdo foi extenso, mas eu gostaria que você guardasse no seu coração algumas coisas importantes. Todas as cartas do Novo Testamento existe um contexto cultural, por isso que eu quis passar por esse contexto cultural, para quando você estiver lendo, você ter a curiosidade de entender o que está passando por trás e não simplesmente pegar um versículo e aplicar ele para o seu conhecimento. Dois, só existe uma verdade. Não é a verdade que as pessoas dizem ou acham que é o certo, mas é a verdade que está escrito na Bíblia. Então, se algum dia você receber algum ensino que soar esquisito, procure, né, a resposta na palavra de Deus. E saiba que a palavra de Deus tem a resposta do que você está precisando. Se você está em alguma dificuldade, alguma situação complexa, busque a resposta em Deus e busque na palavra de Deus, porque a voz de Deus é a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que nós escutamos a voz de Deus, mas pode ser um engano. E eu encorajo você a confrontar na palavra de Deus. Se estiver escrito ali, é a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Eu gostaria de te desejar um excelente final de ano e saiba que o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele pode fazer um milagre na sua vida ainda esse ano, porque para Deus não existe 2021, 2022, porque Deus está acima disso. Ele é atemporal. Ele é o Criador de todas as coisas. E todos os seus filhos que estiverem em estado de submissão à sua palavra, perseverando na doutrina, no ensino bíblico, receberão o melhor de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez no meio de nós neste último ano. Obrigado, Pai, por cada vida que esteve conosco, terça-feira após terça-feira, recebendo da Tua palavra. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, que todos os ensinos que foram compartilhados encontrem morada nos corações aqui presentes e deem frutos para Ti, ó Deus Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja cuidando e guardando todas as famílias aqui representadas, que todas possam desfrutar de algo novo a partir de hoje, que todos tenham festas protegidas, né, de qualquer enfermidade, financeiramente, familiarmente, nos relacionamentos, que o Teu amor seja sentido na noite de Natal, porque a noite de Natal não é a noite do Papai Noel, mas a noite de Ti, Jesus, que veio nos, proteger, que veio nos guardar, que veio nos ensinar e que veio nos dar um caminho novo, que é a morada com Deus Pai no céu. Eu te louvo, Jesus, pelo sacrifício na cruz, e que isto queime em nossos corações e que todas as nossas atitudes sejam sempre pensando na obra da cruz. Obrigado, Jesus. Abençoe todos, guarde todos do coronavírus
e que todos possam desfrutar de algo novo nessa noite. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Qualquer coisa, entre em contato conosco e logo, logo eu manterei vocês informados de quando nós retornamos. Deus abençoe. Tchau, tchau.